irmãos, alguns aspectos. Nós estamos na segunda mensagem sobre este tópico, este tema, que, como sabem, estamos desafiados a podermos decorar todos nós o versículo, o lema deste ano, que se encontra, alguém sabe? Está lá, pois é. Eu sou o único todo de costas, não é? Por isso não vejo bem. Então, Colossenses, de facto, capítulo 3. Espero que os irmãos possam, efetivamente, decorar este versículo e mantê-lo no vosso próprio coração. Então, irmãos, nós descobrimos no sermão do domingo passado que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele constrói uma estrutura naquela carta baseada em 5 virtudes cristãs. Estou só a repetir assim um pouquinho para alinharmos o pensamento, não é? Estas virtudes cristãs são aquelas que, na verdade, devem munir, equipar o caráter do crente, não é? Então, nós sabemos que é o amor, é a paz, é a gratidão, é a palavra de Cristo, é o sábio encorajamento, é o louvor e a adoração a Deus. Tudo isto está na carta. E é na base desta estrutura espiritual que Paulo traz para a carta dos Colossenses que ele começa a construir um alinhamento ético, isto é, um alinhamento prático, não é? Funcional daquilo que é a vida que cada grupo de pessoas deve viver dentro de uma igreja. E eu falei-vos que ninguém ficou de fora, não é? Ele falou e fala lá das mulheres, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos servos. Não esqueçamos. E, portanto, talvez nós nos incluamos dentro de toda esta diversidade daquilo que é o conceito de família que está na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Nós somos maridos ou somos esposas, somos mulheres ou somos homens, somos filhos, somos pais também, provavelmente, e, no fundo, todos somos servos. Todos somos servos. E é ele pega nesta expressão aqui e para dizer o quê? Para dizer, como diz o verso 23 e 24, que ninguém fica de fora do conceito de serviço no espaço que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos fazer de coração como para o Senhor e não para os homens ou para as pessoas. Então nós terminamos o sermão de domingo passado com uma pergunta. A pergunta é: vais servir mais e melhor que no ano passado? Foi esta a pergunta que ficou. Não sei se vocês se recordam. Eu não sei se deste alguma pergunta a ti, alguma resposta a ti mesmo. A resposta não é para mim, era uma resposta para cada um de nós dar. Então, numa congregação, ninguém fica fora da orientação da palavra de Deus. Todos nós devemos fazer tudo de coração como se fizéssemos para o Senhor e não para as pessoas. Agora, eu não me esqueci também que vos fiz um desafio. Não sei se vocês se lembram qual foi o desafio, não é? O desafio foi para alguém tentar descobrir como é que se construía a palavra coração. E a palavra coração, ela ocupa um espaço muito interessante. Aliás, dissemos que só nesta carta ele aparece quantas vezes? A Estela tem uma boa memória. Quantas? Disseste bem? 6 vezes, exatamente. Numa carta tão pequena aparece 6 vezes. Então, é interessante. Bem, eu não sei se alguém se preocupou em descobrir. Alguém? Uma pena. Não fui demasiado interessante para vocês no domingo passado, não é? Mas pronto, eu vou explicar então como é que é. Então, a palavra coração, meus irmãos, ela efetivamente, este é o nosso versículo, é verdade. Já alguém decorou? Ainda não? Então vá, podem... Já? Então, os caramelos não vieram hoje, mas vêm, fica tranquilo, não é? Temos ali, então, a família do Álvaro e a São já decoraram. Vocês querem dizer em conjunto ou não? Então vá, força. É isso. Uma versão ligeiramente diferente. Vamos ler todos como está lá, pode ser? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor o galardão. É Cristo o Senhor que vocês estão a servir. Eu estou também a tentar decorar numa outra versão que eu não conhecia, mas acho que esta é muito interessante, não é? Esta ideia de usar a palavra de pessoas em vez de homens é muito interessante. Então, irmãos, vamos lá. Palavra coração. O que é que significa a palavra de coração? Qual é o seu significado nas Escrituras? É interessante que
na antiga língua hebraica, não é? Não estamos a falar da língua corrente hoje, mas na antiga, no chamado paleo-hebraico, que era uma linguagem que se manifestava através mais de símbolos ou de desenhos do que propriamente por letras, não é? Então, reparem, a palavra coração, que era a palavra lev, L-E-V, em hebraico, é interessante que ela é formada por duas letras. Okay? Duas letras formam esta palavra. A primeira é a palavra lamed. Esta palavra lamed, que vem portanto, do hebraico. Então, como é que esta palavra aparecia? Ela aparecia com o desenho de um cajado do pastor. Um cajado do pastor. Era assim que aparecia esta palavra. O que é que isso quer dizer? Era um sinal de autoridade. Então, a palavra aparecia com um cajado do pastor, um sinal de autoridade. Nós sabemos que o antigo pastor, o que é que ele fazia? Ele guiava as suas ovelhas, direcionava as suas ovelhas para os melhores pastos, para as melhores coisas, não é? Então, isto é, o pastor tinha autoridade sobre as suas ovelhas. Então, essa palavra era usada exatamente para definir isso. Quando os habitantes daquele tempo olhavam para aquele cajado simbolizava autoridade, certo? Era esse o primeiro elemento que nós tínhamos aqui. Isto é, havia uma fonte de autoridade que a palavra coração quer e pede. Segunda letra, era a letra bait, que era ilustrada através de uma casa, está bem? Então, um cajado e uma casa. E esta palavra, associada a uma outra palavra, significava dentro, em. Então, é este o sentido que nós temos aqui desta palavra. Isto é, o coração é o quê? O coração é aquilo que governa a casa com autoridade. É interessante. O coração é aquilo que orienta as atitudes de cada um de nós. Por outras palavras, o que governa a tua casa é o teu próprio coração. Então, a palavra coração está associada a esta ideia. A ideia da autoridade interior, aquilo que governa a tua própria casa. Agora percebam porque é que as Escrituras usam tanto a palavra coração ao longo de todo o texto bíblico. Porquê? Porque a palavra coração ela está plenamente enraizada nesta ideia de que é isso que governa o meu próprio coração. É por isso que o Senhor Jesus, ele afirmou estas palavras, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, exatamente. Isto é, aquilo que vos governa. E nós sabemos na vida prática do dia a dia que onde o nosso coração está, nós estamos. O coração é aquilo que na verdade governa a vida das pessoas. O que estiver no vosso coração é aquilo que na verdade faz produzir aquilo que é o que cada um de nós faz. Jesus ensinou-nos que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Conhecem essa parábola que Jesus contou? Não é? O que é que ele diz? Ele diz que aquela pessoa vai vendo tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus contou esta parábola em Mateus capítulo 13. Não é? Então, o que é que nós entendemos aqui? Que o maior tesouro que uma pessoa pode ter é herdar o reino dos céus. Herdar aquilo que tem a ver com Deus. Isto é, nós devemos aplicar o nosso pensamento, as nossas emoções, exatamente no governo da nossa casa, no governo do nosso próprio coração. A palavra coração, ela tem este efeito, tem este poder, de poder explicar para nós que o nosso coração devia de ser a fonte da autoridade que governa a nossa casa. Por isso, faz sentido que nós olhemos muito mais para o coração. Faz sentido que quando o próprio Senhor Jesus usou expressões como estas, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Exatamente, Jesus estava a dizer que Ele quer ocupar a nossa casa e a nossa casa efetivamente é conduzida e governada por aquilo que são as expressões do nosso próprio coração. Então nunca te esqueças. A palavra coração, sempre que ela aparece nas Escrituras, vê um cajado e vê uma casa. Significa que ela tem a autoridade de governar a tua própria casa. Se o teu coração não estiver bem, tu não estás bem. Se o teu coração efetivamente não estiver associado aos valores do reino, provavelmente o reino não receberá aquilo que Deus espera que o reino receba. Então, é interessante que Martinho Lutero uma vez disse estas palavras.
O coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Olha bem esta expressão. Achei interessante. Eu vou repetir. O coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o teu coração tem que ter produto para triturar. O teu coração não pode estar vazio. O teu coração não pode estar só. O teu coração não pode estar confuso. O teu coração tem que ter governo. Para que tu possas efetivamente servir o Senhor de todo o coração, que é isso que está em causa, significa que tu próprio tens que conhecer o teu próprio coração. Tens que dar autoridade à tua própria vida a partir daquilo que o teu coração realmente é. Um coração que tem Cristo dentro, um coração que recebeu a Cristo. E agora olha a expressão de Apocalipse 3:20. O que é que ele diz, o Senhor Jesus? Eis que eu cearei contigo, cearei contigo. A ceia é o produto final daquilo que efetivamente nós queremos consumir. Quando alguém prepara uma refeição, prepara a refeição e não a deixa no tacho. Come-a. Delicia-se com aquilo que na verdade faz. Então, o nosso coração, efetivamente, devia de ser assim. A vida deve tirar proveito daquilo que o nosso coração produz, de maneira que possa alimentar-nos. Então, significa que se o teu coração produzir alguma coisa que realmente não é bom para ti, significa que tu não podes alimentar-te do teu próprio coração. Se não podes alimentar-te do teu próprio coração, tu precisas de cuidar do teu coração. Precisas deixar que o teu coração seja uma fonte de governo. E a melhor forma desse coração ser uma fonte de governo é quando esse coração é colocado nas mãos do nosso próprio Deus. Sim, de alguma forma, diz a palavra de Deus, que nós temos que perguntar a nós mesmos, então se assim é, o que é que governa a tua casa? O que é que verdadeiramente governa o teu próprio coração? Às vezes nós temos o nosso coração fechado, temos um coração muito duro para aquilo que são as virtudes da palavra de Deus e as virtudes do Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus contou a parábola dos 4 corações, recordam-se? Chamada parábola dos solos. Há 4 tipos de solos, que são 4 tipos de corações. Isto é, a maneira como cada coração reage às virtudes de Deus. E a grande pergunta é esta. Então, se o coração é o governo da tua casa, o que é que governa a tua casa? O que é que governa o teu próprio coração? Existe alguma fonte de autoridade que te está a governar que não Cristo? E é sobre isto que, na verdade, nós somos chamados a refletir sobre hoje. Uma coisa muito interessante que nós podemos chegar à conclusão é que nós não fomos salvos pelo serviço, mas fomos salvos para o serviço. E esta é uma das grandes verdades da fé evangélica. Tu não podes contribuir nada para a salvação, a tua salvação. Tu nunca chegarás ao céu pelos teus próprios méritos. É pelos méritos de Cristo. Mas quando Cristo te salva, faz sentido que tu te tornes servo. Aliás, cantámos esta música hoje que é muito interessante, não é? O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, não é? Que não vos chamarei mais servos, mas amigos. Porquê? Porque a servir deve ser sempre o resultado de uma intimidade que se tem. E nós falaremos um pouco sobre isto, porque eu acho isto muito interessante. A maior parte das pessoas, mesmo quando pensa na obra do Senhor, pensa, eu quero servir com os meus dons, eu quero servir com os meus talentos, eu gosto muito de fazer coisas. Mas reparem, nas Escrituras, o serviço é sintoma de intimidade. É o resultado da intimidade. Por isso Jesus disse, já não vos chamo mais servos, mas amigos. Agora, o plano de relacionamento resulta pelo facto que é possível haver intimidade. Essa intimidade precisa de vir de Cristo. O que eu faço para Cristo resulta da intimidade que eu tenho com Cristo.
Eu não sirvo apenas para ser olhado, não sirvo para ser notado, não sirvo para que os outros vejam que eu sou uma pessoa muito potencial, tenho muitas coisas para oferecer e para mostrar. Eu sirvo como resultado da minha ligação a Cristo, da minha intimidade com Cristo. É isso que deve gerar a nossa forma de servir. É isso que Paulo está a dizer quando escreve aos Colossenses e diz que nós devemos servir de coração, com a autoridade que vem dessa relação com Deus, numa autoridade que se estabelece num plano de íntima relação com o meu Mestre, com o meu Senhor. Nós vamos ver aqui alguns exemplos e é isso que eu quero ver hoje. De uma forma prática, como é que muita gente serviu o Senhor, sendo Ele também serve. Então, isto significa que quando olhamos para Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nós encontramos isto. Pela graça fostes salvos através da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não a partir de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, tendo sido criados em Cristo Jesus para as boas obras, e que Deus preparou de antemão para que nelas caminhasse. Nós fomos salvos para um propósito. Todos nós que estamos aqui fomos salvos para um propósito. Há um propósito por trás da nossa salvação. A obra de Cristo foi tão valiosa que não significa, de alguma forma, que tu achas que ela não tem impacto na tua própria vida. Se foi uma obra tão valiosa, tão rica, foi aceita por Deus, isso significa que por trás dessa salvação que Deus traz à tua vida, há um propósito bem definido de Deus, para ti individualmente. E é nessa relação da aceitação que tu tens do que isso significa para ti, que na ligação com os outros chega a ter significado para os outros. Não há propósito na vida dos outros que não encontre propósito em mim mesmo. Eu preciso de me entender primeiro qual é a minha relação com o Senhor, a minha intimidade com Ele, que faça com que o meu serviço resulte desta intimidade e isso ligue o benefício que traz aos outros. Por isso, servir a Deus de coração é muito mais profundo do que simplesmente fazer coisas. Significa que existe, efetivamente, da parte de Deus, um propósito que está por trás de cada um de nós. A pergunta é, será que tu próprio tens entendido que quando o Senhor te salvou, Ele salvou-te para um propósito definido? Tens-te preocupado com isso? Tens-te preocupado em exercer uma fé conjunta antes de exercer uma fé pessoal? Isto é, tu vais à procura daquilo que os outros trazem para a tua vida espiritual sem te alimentares intimamente de Cristo? Faz sentido que tu venhas para um lugar de encontro, um lugar onde tu contribuis certamente para a adoração, sem que tu não tenhas buscado na fonte certa, na fonte segura, aquilo que é a intimidade com Ele? Não faz sentido. Porquê? Porque a forma como eu sirvo é o resultado da forma como eu estou na minha intimidade com Cristo. E é isso que Paulo está a tentar dizer. Então reparem, meus irmãos, quando nós comparamos o propósito de Cristo, ele está bem definido em textos como, por exemplo, Mateus 28, Marcos capítulo 10, 45, que diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Ele é Deus. Ele veio para servir. Isso significa o quê? Que nós fomos salvos para servir. Significa que se Jesus veio com uma missão e um propósito para salvar a humanidade e te salvou a ti, significa que tu és, também tu, um servo que se torna pronto para servir. Não há nada mais verdadeiro a teu respeito, enquanto pessoa salva por Cristo, que te teres tornado um servo de Cristo. E agora reparem, como diz o Senhor Jesus, vocês não são mais servos, porque a partir do momento em que vocês assumem aquilo que vocês são em Cristo, vocês se tornam amigos. Então significa que a nossa relação com Cristo e a maneira como servimos a Cristo, ela não pode ser apenas do fazer, sem que seja do ser.
Não há serviço para Cristo que possa ser feito pelas tuas próprias mãos se Ele não encontrar eco no teu coração, encontrar eco na pessoa que tu és, no ser que tu és, o ser que Deus alimenta, o ser que o Senhor revestiu através de todas as características e qualidades que Ele trouxe para a tua vida quando te salvaste. Então, Ele veio para servir. Nós somos salvos para servir. É curioso, meus irmãos, que no último livro do Velho Testamento encontramos um versículo que diz isto. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porquê? Porque o serviço está carregado de intimidade. Na qualidade cristã que nós devemos buscar, o que fazemos tem que ser o resultado do que somos. O que somos em Cristo. Já cantámos esta manhã muita coisa. Ah, que bonito orar, falar com Deus, ter comunhão com Deus. Tudo isso é muito bonito. Mas isso não pode servir apenas para quando cantamos. Isto tem que ser o extrato de uma vida que vivemos. A intimidade com Deus é algo que nós temos que procurar. Quando vocês leem os Evangelhos, uma das coisas que mais me preocupa é olhar para a minha própria vida e perguntar assim: Teo, tu encontras-te com Jesus como Jesus se encontrava com o Pai? Impressionante. Leiam os Evangelhos com tranquilidade. Nós vemos o Senhor Jesus, em muitos momentos, até a privar-se do seu sono para se encontrar com o Pai. Vivemos num mundo onde nos ensinam a dormirmos pelo menos... na minha idade diz 6 horas já chega. Era bom, às vezes. Mas mais, 7, 8 horas, que beleza. Mas também na minha idade, quando o cérebro adormece muito, depois não produz lá muita coisa. De maneira que eu não aconselho ninguém a dormir muito. Pelo menos com a minha idade, ninguém durma muito. Está bem? Mas é interessante, nós somos encorajados a obter descanso, não é? A obter realmente uma mente capaz de ser capaz de obter raciocínio, não é? Mas o que é verdade é que às vezes nos preocupamos muito mais em dormir não sei quantas horas do que nessas horas nós termos tempo com Deus. E isso é importante não apenas como uma palavra de pregador. Isso é importante, meus irmãos, porque é daí que resulta a intimidade que tu estabeleces com Jesus. Então significa o quê? Que é realmente nesta relação que se estabelece o teu serviço. Há diferença, toda a gente vê, entre aquilo que serve a Deus e o que não serve. Porquê? Porque o serviço é resultado de uma intimidade e de uma relação que se estabelece com a fonte desse poder, dessa força para servir. Então é interessante. Por isso, hoje, rapidamente, eu quero levar-vos a um texto das Escrituras que para mim é muito interessante. Não é? Quero que daqui para a frente nós vejamos várias formas práticas de servir. Está certo? Hoje vamos então olhar para este aspecto que é importante. Vamos servir de forma prostrada. Eu encontro pessoas nas Escrituras, encontro exemplos nas Escrituras de pessoas que realmente serviram a Cristo de forma prostrada. O que é que isto quer dizer? Não é? Todos nós sabemos que a ideia da prostração é um aspecto que, na verdade, não se pratica muito ou se pratica só em certas circunstâncias. Vamos ler o texto, que talvez ele nos explique melhor sobre isso. Vamos lá, Lucas capítulo 10, já tinham aberto, tiveram tempo suficiente para abrir, sabiam? Lucas 10, verso 38. Há aqui uma história que vamos ler rapidamente, está bem? Estão comigo? Verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É interessante, meus irmãos, todos nós conhecemos esta história, uma história muito bonita, 2 irmãs que viviam, era uma família, nós não sabemos muito sobre eles, não é? Mas era Lázaro, não é? Lázaro e a sua família. Temos algumas descrições daquilo que era a família de Lázaro. Não fala dos seus pais, parece que era um
um irmão, 3 irmãos que viviam juntos, não é? Que tinham realmente, certamente, uma boa relação. E é curioso que lá em Betânia, que fica mais ou menos a cerca de 3 quilómetros de Jerusalém, muito perto de Jerusalém, é natural que Jesus, sempre que estava em Jerusalém, talvez fosse fácil para ele chegar à casa de Lázaro, que curiosamente diz o texto que se tornou amigo. Lázaro e Jesus se tornaram grandes amigos. A expressão é usada lá. Não fala muito sobre isso. Mas chegámos ao ponto e nós conhecemos a história que o Senhor Jesus acabou por ressuscitar Lázaro quando ele morreu. E bem, os irmãos conhecem a história, eu não vou gastar muito tempo aqui. Na verdade, este é um texto curto para nos contar uma história muito longa, porque a história de Marta e Maria e Lázaro é uma história muito bonita que está nas Escrituras. De facto, nós encontramos outras passagens que são paralelas. João capítulo 11 também encontramos isso. Mas eu quero deixar aqui uma nota para explicar que no próximo domingo eu vou insistir muito mais neste aspecto aqui, nesta diferença que existia entre as duas Marias, porque há 2 Marias que aparecem porque são as mesmas, não é? Havia muitas Marias naquela altura, ainda hoje há, graças a Deus por Marias, o nome Maria voltou outra vez, houve uma altura que alguém começou a bloquear a Maria, mas agora os pais voltaram a pôr outra vez o nome de Maria, um nome bonito, não é? E então, o que é que acontece aqui? Nós queremos olhar para esta história e perceber como é que se pode servir de forma prostrada. Interessante. Sabem que realmente Maria achou que naquela hora a melhor forma de servir Jesus seria prostrar-se aos seus pés. Simplesmente ouvir. Ouvir acerca do ensino de Jesus. Ouvir as suas palavras. Sabem que a aprendizagem pelo ouvir é muito elogiado nas Escrituras. Não sei se tinham reparado nisso. As Escrituras realmente dá muito espaço ao ouvido. Eu não vou falar sobre o ouvido, até que há aqui pessoas que sabem falar sobre o ouvido melhor que eu, mas o ouvido é um dos órgãos mais sensíveis e também mais interessantes do nosso corpo. O ouvido tem características, aliás, uma das coisas, se o teu ouvido não tivesse sido trabalhado desta maneira, tu podias não aguentar os barulhos que estão à tua volta. Porque os ruídos que estão à tua volta são tantos que se o teu ouvido não estivesse preparado para realmente bloquear, vocês nem imaginam, se de repente o nosso ouvido se abrisse, os barulhos todos que estão à nossa volta iriam incomodar-nos de tal maneira. Mas o nosso ouvido está preparado para ouvir só aquilo que deve ouvir. Só que na prática, às vezes, somos nós que escolhemos coisas que nós não devemos ouvir e trazemos para o nosso ouvido. Isso é outra história, não é? Mas é interessante, meus irmãos. A Bíblia fala muito daquilo que é estarmos prontos para ouvir, para escutar. Portanto, o ouvido tem um lugar importante naquilo que é o trabalho de Deus na nossa própria vida. Se vocês olharem para o Velho Testamento, não é enfatizada esta ideia de escutar, de ouvir Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós ouvimos a mesma coisa. A tal ponto que até um dia o apóstolo Tiago disse, não é, que nós devíamos estar prontos mais para ouvir do que para falar. E até há quem justifique isso dizendo que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Só que às vezes a nossa boca substitui não sei quantos ouvidos, não é? Então esta ideia é interessante. Nós devemos estar preparados para escutar, ouvir. E ouvir Deus é importante. Agora reparem. Maria, e o exemplo que nós temos aqui é muito interessante. Jesus chega a casa. E nós encontramos depois uma outra passagem que para a semana vou falar um pouquinho sobre ela, um pouco mais. Mas sabem que esta ideia de nós contemplarmos Cristo, contemplarmos a obra de Cristo, quem Cristo é, realmente é muito importante. Sabem, ser-se ativo sem contemplação pode criar discípulos pouco radicais. A palavra radical aqui, como sabem, a palavra radical significa raízes, não é? Às vezes nós achamos que radical é andar aí aos saltos e não sei mais o que, não. A palavra radical significa criar raízes, alguém com raízes. Nós devemos ser discípulos radicais. Porquê? Porque somos discípulos com raízes. É isso que a palavra quer dizer. O que eu estou a dizer é que discípulos de Cristo sem contemplação podem provocar discípulos pouco radicais, com poucas raízes. Porquê?
Porque a contemplação de Cristo é importante para alimentar o interior das nossas próprias almas. A contemplação é um elemento da fé importante. Quando tu és capaz de te fechar para todos os ruídos que estão à tua volta e te concentras em Deus. Numa vida tão movimentada como aquela que nós temos hoje, com tantos barulhos à nossa volta, com tanto acesso a tanta coisa, é bom que nós sejamos capazes de gerir o nosso ouvido ao ponto de nós contemplarmos Deus. É por isso que é mais fácil cantar esta bonita oração que nós cantamos hoje, este lindo cântico. Na oração. Eu não vou cantar porque estragava tudo, mas vocês sabem o que é que quer dizer. Não é? É muito bonito cantar, é mais difícil viver. Então o que eu estou a dizer? Esta forma de nós sermos capazes de distinguir que existem momentos em que nós temos que simplesmente servir contemplando a Cristo e a sua obra. Há alturas em que nós temos que parar e Maria dá-nos este exemplo. Marta era uma pessoa bastante ativa e ela queria dar a Jesus o que melhor ela tinha. Ela queria servir bem Jesus quando Jesus chegava à sua casa. Só que Maria tinha uma outra perspectiva da vida e da fé em que ela achava que às vezes seria melhor parar e aproveitar a presença de Cristo na sua vida. E nós precisamos de também trazer para a nossa própria ideia, o nosso pensamento, que servir não significa ficar agitado, fazer muitas coisas. Significa dar espaço à contemplação de Cristo na nossa própria vida. Porquê? É o que digo. Porque a melhor forma de servir é aquela que resulta da intimidade que se tem e não daquilo que eu simplesmente quero fazer. Maria realmente é uma pessoa que nos ensina acerca disso. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar Maria, a irmã de Lázaro, em 3 narrativas nos Evangelhos. E, curiosamente, em cada uma destas narrativas, Maria está prostrada, está aos pés de Jesus. Se os irmãos quiserem, podem depois gastar um pouco mais de tempo. Aqui eu fiz um quadro para os irmãos verem. Em Lucas capítulo 10, verso 39, nós vemos Maria prostrada aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Quando nós vamos a João capítulo 11, verso 32, vemos Maria prostrada aos pés de Jesus para falar da sua aflição. Foi quando ela perdeu o seu irmão. E depois, em João capítulo 12, verso 3, nós vemos Maria aos pés de Jesus para mostrar devoção e adoração. Meus irmãos, a maior parte dos cristãos de hoje, na verdade, quer seguir a Cristo sem se prostrar perante Cristo. A maior parte dos cristãos de hoje quer ter um bom tempo de comunhão com a igreja, quer viver momentos de fé muito interessantes, se possível, com alguma coisa que alimenta a alma, tipo comida embalada, e depois eu em casa não faço o meu trabalho. Eu em casa desculpe-me com a agitação do dia-a-dia, nunca tenho tempo para a contemplação de Cristo, então eu deixo que alguém, ao domingo, venha preencher aquilo que eu devia de fazer em casa. Eu espero que o pregador pregue de tal maneira que me encha a alma, que me traga Cristo para dentro do coração, quando afinal de contas eu preciso de intimidade com Ele. O culto cristão será cada vez melhor e mais honrando o Cristo, quanto mais cada um de nós se revestir da intimidade com Cristo antes de chegar ao lugar de comunhão. Por isso, é interessante, existe espaço para nós simplesmente nos prostrarmos perante Cristo, para admitirmos que é importante ouvir a sua voz, porque a sua voz vai produzir um efeito em nós de tal segurança que mesmo nos momentos de maior aflição, nós vamos a Ele, prostrados. Mesmo que nos perca, que nos falte alguma coisa, mesmo que de repente aquilo que nos fazia falta desapareça, nós vamos a Cristo aos seus pés, em contemplação, sabendo e tendo a certeza aquilo que ela própria afirmou. Se tu não estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei, Senhor, que isso pode acontecer contigo. É esta
contemplação de Cristo que nos traz a certeza para os dilemas da nossa própria vida. Não é quando de repente nós queremos que os irmãos todos se juntem à nossa volta para dar conforto ao nosso coração. Isso é importante, mas não há melhor consolação que aquela que emana diretamente daquilo que é a nossa intimidade com Cristo e da nossa relação direta com Ele. Os irmãos são um complemento, não são um substituto para a nossa vida com Cristo. Por isso é interessante, quando nós chegamos depois àquele momento em que Maria, pouco tempo antes da morte do Senhor Jesus Cristo, ela apercebe-se. Porquê? Porque ela é um discípulo de Cristo com raiz. É um discípulo de Cristo que não se importa de passar tempo em intimidade com o seu mestre, prostrado aos seus pés, simplesmente para ouvir e não para fazer. Então, o serviço de Maria, ela resulta daquilo que ela, o tempo que ela passou aos pés de Jesus para escutar. Quando nós escutamos, nós produzimos o efeito certo. Quando nós deixamos que a vida de Cristo absorva a nossa própria vida, o resultado do nosso serviço vai ser realmente de devoção e de adoração. Foi isso que Maria fez. Diz o texto, lá em João capítulo 12, que sentindo ela que Cristo estava perto de dar a sua vida na cruz do Calvário, diz que ela ungiu Jesus. É a percepção que ela tem, é a percepção que resulta de um tempo de intimidade com Cristo. A percepção que Maria tem resulta do tempo que ela passou prostrada aos pés de Jesus, simplesmente para ouvir, para aprender, para deixar que o seu coração se consolasse com as palavras da vida eterna. Então, faz sentido, em tempos como os nossos hoje, nós percebamos que servir não é entrar no movimento da vida. Servir não significa andar feito barata tonta de um lado para o outro, fazendo tudo aquilo que é necessário. Significa que aquilo que é o nosso serviço tem que ser e deve ser o resultado da nossa intimidade com Deus. Quando uma igreja não serve, significa que provavelmente essa igreja está doente de intimidade com Deus. Sabem? Olhem o que diz o verso 42. Jesus afirmou a Marta. Marta que disse, Senhor, vê lá se encorajas a Maria de vir aqui dar uma ajudinha. Não é? Nós às vezes também nos incomodamos quando nós fazemos e vemos que os outros ficam parados. Não é? Realmente. Mas olha, sempre que nós buscamos a coisa certa, olhem o que é que Jesus disse. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Sabem o que é que isso quer dizer? É que pela graça de Jesus, sempre que tu buscas a intimidade com Ele, nunca te será tirado. Coisa profunda. Às vezes nós buscamos outras coisas, andamos atrás de outras coisas. Essas coisas podem se perder. Jesus nunca garantiu que tu conservarias aquilo que tu tens, materialmente falando. Mas Ele disse e garantiu que sempre que tu o buscas, tu o encontras. Quando tu buscas a Cristo, isso não te será tirado, gente. Olha aí. É uma promessa que Jesus fez. Andamos atrás de tanta coisa na vida. Afinal de contas, aquilo que se conserva é tudo o que está ligado a Cristo. A pergunta é, diante de quê ou de quem é que tu te prostras? É porque podemos estar enganados. Às vezes podemos andar confusos. Às vezes podemos realmente ser servos de Cristo sem intimidade com Cristo. O nosso serviço pode aparecer aos homens, mas não aparece diante de Deus. É que diz lá. Servindo do coração como para o Senhor e não para as pessoas. Foi isso que Maria fez. Para o Senhor. A maior parte das vezes nós precisamos, ao mesmo tempo que damos os nossos passos no dia a dia, vamos para qualquer lado. Sabem qual era o ritmo que nós devíamos ouvir?
Nós temos o ritmo do comboio na nossa mente, não temos? Alguns, se calhar, não tiveram cultura de comboio, não é? Eu tive cultura de comboio. Eu lembro que o primeiro serviço cristão que fiz tinha que fazer 6 horas de viagem para chegar ao lugar onde eu ia servir. Então o barulho do ritmo está cá. Sabem qual é o barulho que nós devíamos ouvir dos nossos passos? Como para o Senhor. Como para o Senhor. Como para o Senhor. Devia ser este o ritmo que nós devíamos ouvir. Dia a dia. No movimento dos nossos dias agitados, com tanta gente que solicita a nossa atenção, tanta gente que quer ocupar o nosso tempo, tanta gente que quer absorver-nos, é como para o Senhor. Deve ser o ritmo que nós ouvimos. Então é interessante, meus irmãos. Pergunta: o que é que tu precisarias pôr de lado hoje para preferires ficar prostrado aos pés de Jesus? Acho que são perguntas muito fortes para nos ajudar a refletir sobre isto. Eu acho que a resposta que nós podemos alcançar é a resposta que emana daquilo que nós queremos buscar em Cristo. As perguntas que são feitas não são para nos trazer culpa, mas são para nos fazer compreender que vale a pena continuar enchendo o nosso coração daquilo que nós nunca perderemos, que é Cristo e a sua presença. Mas responde de forma honesta ao teu próprio coração. O que é que efetivamente tu colocarias de lado para efetivamente te colocares num plano de relacionamento com Cristo que resulta de um serviço que emana da autoridade do teu próprio coração, porque está entregue a Cristo? Então, essa resposta é uma resposta que cada um de nós só pode dar, não aos outros, mas a Cristo. Amém. Não vale a pena falar muito